Olá, e hoje eu estou aqui no quinto vídeo sobre o Salmo 119. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, estão aí no meu canal. E aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o 49 ao 56, versículos 49 a 56. E o salmista então começa dizendo assim: Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Então, ele não está aqui lembrando Deus porque Deus, ele se esquece. Porque nós sabemos que Deus, ele não se esquece de nada, não é? Porque ele começa dizendo, lembra-te da promessa. Então, aqui não é um fato de que Deus se esquece das coisas que ele promete para nós. Mas é porque ele próprio precisa se reafirmar nessa promessa e nessa esperança, né? Quando a gente vai orar, muitas vezes a gente usa essa linguagem de expressão também, dizendo a Deus, Senhor, não se esqueça de mim. Deus não se esquece, mas a gente usa isso, né, essa expressão para falar com Deus. Então a promessa aqui, ela é o fundamento da sua espera, né? Esperar sem promessa, ela gera ansiedade, porque quando a gente não tem uma esperança, não tem em quem confiar, a gente fica mais ansioso. Depois ele continua dizendo assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Eu falei para vocês em vídeos anteriores que a palavra vivificar, que a palavra ensinar, ela aparece muito nesse Salmo 119. E aqui a gente vê assim claramente que ele está em sofrimento, que o salmista está passando por sofrimento e ele vem falando com Deus aqui, falando através de oração, ensinando para cada um de nós tantas bases, né, tantos fundamentos aqui para a nossa vida cristã. A angústia dele é algo real, né, é uma dor concreta que ele estava passando naquele momento, mas o consolo que ele experimenta aqui não vem da mudança imediata das circunstâncias, e sim da palavra que lhe devolve essa vida interior, porque ele diz, né, o que me consola na minha angústia, quer dizer, ele estava sofrendo, é que a tua palavra me vivifica. Então a palavra, ela traz ao salmista a vida, o vigor, não é? Eu acho tão bonito isso, né? A escritura não apenas informa, a escritura, ela não só assim mostra pra gente, mas ela vivifica, ela fortalece, ela renova, ela sustenta. Depois ele diz assim, os soberbos zombam continuamente de mim. Então vejam o que as pessoas faziam, não é? Aí ele diz assim, né, eles zombam de mim, todavia não me afasto da tua lei. Então, mais uma vez, aqui aparece a oposição daqueles que viviam com ele, com o salmista. Pessoas que estavam a todo tempo fazendo com que ele se desviasse, desprezando as coisas que ele fazia, falando mentiras e tudo mais. Pessoas opositoras. Porém, mesmo sofrendo essa zombaria, mesmo sofrendo o desprezo público aí, ele não cede a essa pressão, né, externa. E ele então, o que ele vive interiormente, ele não se afasta de Deus por causa dessas coisas que esses inimigos estavam fazendo. Aqui revela para nós uma firmeza espiritual. É muito bom quando a gente anda com pessoas que têm essa firmeza, que sabem o que elas querem, que sabem o Deus que elas servem. E não é as coisas do mundo que vão afastá-las de Deus. Então, ele tem essa questão dessa firmeza também, né? Porque a questão da fidelidade também a gente tem que pensar que a gente precisa ser fiel a Deus e a gente precisa parar um pouco de se preocupar também com essa questão de agradar, né, outras pessoas. Aí ele declara assim, lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Então, eu acho muito importante quando, não só nesse salmo aqui, mas em outros já que eu estudei, fala dessa questão assim de lembrança. Então, tudo aquilo que a gente lembra, recordar o passado, o agir de Deus, isso traz algo assim muito precioso para o dia presente, para o momento que a gente está vivendo. Por exemplo, você está vivendo aí uma grande perda, você está vivendo um desemprego,
está vivendo, sei lá, problemas às vezes emocionais mesmo, tudo ao seu redor está tudo tranquilo, mas você está vivendo um problema emocional, né? Uma depressão, uma ansiedade muito grande. E aí ele fala aqui que quando você se lembra das coisas que Deus já fez na sua vida, isso traz conforto, traz esperança, lembrar do que Deus fez. Isso é muito importante. Porém, para a gente lembrar, a gente precisa ter essas experiências com Deus também, não é? A gente precisa ter essa vivência com Deus, senão a gente não vai ter do que se lembrar. Então, aquilo que você está vivendo hoje, nesse presente, crie memórias, né? Para que mais para frente você possa olhar para trás e ver também como essa lembrança aí traz conforto e esperança para a sua vida. Depois ele diz algo assim bem intenso, porque ele diz assim: de mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Eu acho assim muito magnífico isso, porque aqui ele é um defensor, na verdade, né? Porque as pessoas, elas tinham se separado, ele fala dos pecadores que abandonaram a lei, quer dizer, eram pessoas ali que conviviam com eles, mas de repente, por algum motivo, elas se afastaram. Então, ele estava olhando para essas pessoas com indignação. Por quê? Porque a gente vê no salmista que ele tinha um zelo espiritual, não é? Não é uma indignação aqui egoísta, mas é uma tristeza, diante de uma rejeição da palavra de Deus, ver que pessoas conheceram essa palavra e na verdade agora elas estavam rejeitando essa palavra. Então havia uma rejeição dessas coisas de Deus, e isso trazia para ele, ao invés de ele ficar indiferente ou ele dizer assim, Deus que cuide dessas pessoas, eu vou viver minha vida, ele ficava indignado, né, por assim, talvez por defender o nome de Deus, não é? Um amor, um zelo muito grande. Então o amor pela verdade, ela produz dor quando ela é desprezada, na verdade, que o salmista está aqui expressando. Depois ele diz assim: os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Então é uma imagem aqui muito bonita, que eu considero muito bonita, porque mesmo sendo peregrino, não é? Vivendo numa terra que não era definitiva, ele acaba cantando, né? Então a palavra, ela se transforma em música nessa jornada, e isso mostra então que a espiritualidade verdadeira, ela gerava o que? Louvor pelo caminho. Não que o caminho fosse totalmente bom, mas as circunstâncias, elas eram contrárias muitas vezes, só que o cântico, a palavra, aquilo que ele conhecia de Deus, gerava então esse cântico na vida dele. E ele então afirma: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observa a tua lei. Então as noites, muitas vezes, elas simbolizam para a gente momentos de silêncio, momentos de solidão, preocupação. Você já acordou à noite, eu creio, e você ficou preocupado com coisas que você tinha para resolver, né? Mas em vez de se perder nesses pensamentos ansiosos, ele lembra então do nome do Senhor, e a memória de Deus acabava sustentando o salmista durante a noite. Eu creio que nós precisamos aprender isso. E depois ele conclui então esse bloco dizendo: tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Então ele reconhece aqui que a sua experiência de consolo, firmeza e louvor, ela estava diretamente ligada à sua escolha de guardar a palavra de Deus. Então esse bloco aqui ensina muitas coisas pra gente também, ensina que Deus, que a promessa, ela sustenta a nossa esperança, que a palavra consola na angústia, e que a memória do agir de Deus fortalece o nosso presente também, as coisas que nós estamos vivendo agora. E eu espero sim que vocês tenham acompanhado esse salmo e que tenha abençoado também a sua vida, como abençoou para mim. Eu tenho gravado porque como abençoa, eu tiro muitos ensinamentos para mim e eu gostaria de passar para vocês.